Quem foi São Luís Maria Grignion de Montfort? Você faz um pequeno resumo para a gente? Bom, estamos na França. Ele nasce no ano 1673 e falece no ano 1716. Pouco antes de morrer, São Luís Maria Grignion, da cidade de Montfort, ele, de formação tipicamente jesuíta, ele escreveu este livro, um tratado, um manuscrito, na verdade, antes de morrer, um manuscrito que ninguém teve conhecimento. Aliás, é bom dizer que por 130 anos este manuscrito ficou perdido num arquivo da casa religiosa dos padres que ele mesmo fundou. Do ano 1712 até o ano 1842, 130 anos. Quer dizer que ele escreveu perto da morte dele, morreu em 1816, mas no mesmo 1712 que ele escreveu. 4 anos antes, sim. Certo. A finalidade deste livro é comprovar que a consagração a Nossa Senhora é um caminho rápido e seguro de santificação, porque Maria nos leva a Jesus. Este é o objetivo final. E, naturalmente, ele desenvolve neste livro, que é muito agradável até como leitura, mas adianto também, gente, que é muito sério. Quem dos senhores já tem este manuscrito, este livro em casa, não tenha pressa em chegar até o fim, porque cada página é uma verdadeira meditação, porque se trata de um compromisso muito sério diante de uma consagração verdadeira e total nas mãos de Maria. É justamente quem vai fazer a consagração segundo esse método, leia o livro como preparação, procure um bom sacerdote para te orientar. Geralmente numa festa mariana, pode ser qualquer uma das festas marianas para fazer a consagração, o teu pároco é a melhor pessoa para te auxiliar nesse tudo. Agora, Padre Guido, sim, o fato desse livro ter ficado, vamos dizer assim, escondido, sumido por 130 anos, o senhor atribui alguma razão espiritual a isso? Sim. Aliás, há uma profecia do mesmo São Luís Maria Grignion. Ele mesmo chegou a escrever que este livro, devido à presença do demônio, encontraria, digamos assim, um pouco de dificuldade para ser conhecido. Ninguém conheceria tão cedo a beleza e o conteúdo, porque onde se fala de como viver a consagração a Maria, se há alguém que não gosta, é exatamente o autor do mal, que é o demônio. E acertou, porque este livro, repito, ficou escondido por 130 anos. Quando foi descoberto e começou a ser traduzido até em tantos outros idiomas, se descobriu logo a seriedade do seu conteúdo e, sobretudo, a validade em todos os tempos da espiritualidade contida neste livro. Bom, a vida de São Luís é muito interessante. Ele fundou uma ordem religiosa, tanto masculina como feminina, conhecida como os Monfortanos ou Monfortinos. Enfim, é uma história belíssima. Só que a gente não vai dedicar o tempo do nosso programa para falar sobre a vida dele hoje. Não é tão difícil encontrar mais informações sobre esse grande santo na internet. Agora, graças a Deus, esse livro está popular no Brasil, em muitos países. Nos últimos anos cresceu muito a devoção, muitas pessoas se consagrando a Nossa Senhora, usando aquela correntinha, que é um sinal dessa consagração, que a gente já discutiu isso aqui, inclusive no programa em outras oportunidades, até mesmo com Dom José Falcão, né? Vale a pena usar de maneira discreta, sem exagerar, sem dar uma grande ênfase àquilo. É muito mais importante a própria consagração em si, mas enfim, isso é um assunto para outra oportunidade. Nesse livro, então, São Luís escreveu 5 tópicos da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Dividiu em 5 grandes temas como é que deve ser uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Então, aí já está aí na sua tela, para a gente começar a aprender. Os 5 tópicos, então, da verdadeira devoção a Maria. O primeiro é, a verdadeira devoção é interior. O segundo, a verdadeira devoção é terna. Terceiro, a verdadeira devoção é santa. Quarto, a verdadeira devoção é constante. E 5, a verdadeira devoção é desinteressada. Então, a partir de agora, eu vou pedir para o Padre Guido explicar um comentário de cada uma desses 5 tópicos, então. Vamos ao primeiro, Padre Guido? Certo. A verdadeira devoção é interior. O que São Luís quis dizer com isso? Significa que a devoção provém da estima que se tem à Santíssima Virgem e do conhecimento de sua vida e virtudes. Isto é,
como sintetizar, por exemplo, a doutrina da Igreja e o catecismo a respeito do culto para Nossa Senhora. Não esqueçamos, meus amigos, que existe aquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Certo. É importante conhecer qual é a voz da Igreja, do magistério. Em primeiro lugar, a Igreja sempre deu para Nossa Senhora o culto de hiperdulia. Já falamos mais de uma vez dos cultos. Mas sempre vale a pena, Padre Guido. Exato. Para Deus, o culto de latria, que significa adoração. Para Nossa Senhora, hiperdulia, isto é, uma veneração toda especial, ou até de um grau superior, digamos assim. Ao passo que para todos os santos, o culto é de dulia, que é de veneração também, né? Então, a Igreja apresenta o culto oficial de hiperdulia. A Igreja definiu, no decorrer de 2000 anos de história e de estudo, 4 grandes verdades de fé, os dogmas de Nossa Senhora. Quais? Maria, Mãe de Deus, a Virgindade de Maria, a Imaculada Conceição e a gloriosa Assunção ao céu em corpo e alma. Certo. Tivemos também inúmeras encíclicas marianas. Temos também muitas aparições comprovadas pela Igreja, não como artigos de fé, mas historicamente, Nossa Senhora apareceu mesmo. São aquelas ocasiões que a Igreja aprova o culto. O culto, que provém exato. daquela revelação particular, né, Padre Guido? Certo. Depois colocamos também as devoções populares, congressos marianos, publicações editoriais, olha, o tratado é um destes aqui, né? Verdade. Cursos acadêmicos sobre Nossa Senhora e também disciplinas teológicas. Nós padres, Diácono Eric, quando estudamos a teologia, há também uma disciplina chamada de Mariologia. Isto é, os estudos sobre a pessoa de Nossa Senhora, como deve ser venerada e, sobretudo, deve ser imitada. Isto é, ter um grande conhecimento. Por isso, o título é o adjetivo de um conhecimento interior. Não somente feito de algum conhecimento por aí, não. Devemos estudar cada vez mais a pessoa de Maria para poder depois imitar as suas virtudes. Quer dizer, para a gente afirmar que uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem, como São Luís ensina e propõe no seu tratado, né, aquela devoção mesmo que parte do espírito, do coração, com uma grande estima e amor a Nossa Senhora, para que tudo isso aconteça, precisamos conhecer a Virgem Maria, e não só conhecê-la, mas conhecê-la de maneira correta, como a Igreja ensina. Exato. Em resumo, é isso, Padre Guido? Exato, como o magistério ensina. Um dos trabalhos, digamos assim, que também aqui na Rede Século XXI estou desenvolvendo, é um estudo de 1000 e mais títulos que a Igreja deu a Nossa Senhora e continua dando. Um título mais belo do que o outro, nas ladainhas, nas oportunidades de santuários, de milagres, etc. Meus amigos, precisamos conhecer Nossa Senhora. Como é belo, todo mundo tem a Bíblia em casa. Veja, por exemplo, no começo, o primeiro e segundo capítulo do Evangelho de Lucas. É uma página que dá de fazer um retrato falado de Nossa Senhora e captar daquelas palavras a humildade, a sequência de tantas outras virtudes que não nos podem deixar indiferentes. Esse trabalho que o Padre Guido está fazendo, ele está gravando, então, comentando sobre mais de 1000 títulos de Nossa Senhora. Vai ser um trabalho que em breve a gente vai divulgar para o nosso público, que todo mundo vai poder ter acesso a isso. O Padre Guido está gravando esse material. Mas eu já adianto que na semana que vem, continuando nos temas marianos que a gente está trabalhando nesse mês de maio, no Eclésia da semana que vem, a gente vai conversar sobre alguns desses títulos. Alguns desses títulos que não são tão comuns aqui para nós brasileiros, falando um pouco de Nossa Senhora presente nas culturas. Mas vamos repetir, por favor, Lucas, nosso diretor, coloca aí para a gente de novo os 5 tópicos. O Padre Guido já comentou o primeiro, para a gente ir para o segundo. Sim. Então, dos 5 tópicos da verdadeira devoção que São Luís nos ensina, a verdadeira devoção é interior. Né? A segunda delas, Padre Guido, que eu queria que o senhor comentasse agora, a verdadeira devoção é terna. O que significa isso, Padre Guido? Sim, isto é, esta devoção faz com que uma alma recorra a Maria
em todas as necessidades do corpo e também do espírito, nas dúvidas, nas fraquezas e também na hora de uma queda. É o caso da expressão de fé e piedade mais comum. Nós temos tantos santuários, pequenos oratórios familiares, a reza do terço diário, a imagem de Nossa Senhora com tantos títulos e santinhos. Gente, é sinal da presença de Maria. Maria mostra a sua ternura, a sua compaixão e a sua misericórdia diante da nossa fraqueza humana. Não esqueçamos, meus amigos, que por tão grave que seja, até o nosso erro ou o nosso pecado será sempre inferior diante da misericórdia de Deus. E Maria vive da mesma misericórdia divina. Ela usa a ternura e usa a compaixão. Aliás, quando, vamos agora no ano 431, quando foi definida a primeira grande verdade de fé a respeito de Maria, que foi chamada em língua grega de Theotokos, isto é, Mãe de Deus, foi naquela oportunidade que os bispos formularam na oração da Ave Maria. E na segunda parte da Ave Maria, nós rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, como foi proclamado, rogai por nós pecadores. É aí que se mostra exatamente o arrependimento da parte da pessoa fraca, mas a grandiosidade de Maria que socorre a necessidade dos pecadores. Ô, Padre Guido, esse tópico 2, né, da verdadeira devoção que São Luís escreveu para a gente, de certa forma ele é uma consequência do primeiro, porque para desenvolver essa ternura com Nossa Senhora, ou seja, para confiar plenamente na Virgem Maria, para se lançar mesmo nos braços delas como um filho que está nos braços da mãe, nós precisamos conhecer. Então, de certa forma, as duas estão interligadas, não estão, Padre Guido? E, Diácono Neri, gostaria de dizer que há um nexo entre todos os 5 tópicos, certo, né, da verdadeira devoção. Um depende do outro. Aqui nós já estamos na hora de invocar a presença de Maria. E digamos a verdade que Maria, como verdadeira mãe, é ao mesmo tempo como o pai do filho pródigo. Quando uma pessoa mostra sinais de arrependimento, Maria intervém com a sua graça. E não esqueçamos um pormenor. Podemos dar até uma volta rápida no mundo inteiro. Será o tema do próximo programa, né? Isso. Que notaremos que nos maiores santuários marianos, o milagre mais comum que acontece não é uma cura física, mas é uma cura espiritual. Isto é uma pessoa que, vivendo até, às vezes, endurecida no erro do pecado, na frente de Maria, encontra, digamos assim, uma força de reconciliar-se com Deus através de uma santa confissão. Padre Guido, o senhor falou no tópico anterior, quando o senhor explicava da devoção interior à Nossa Senhora, o senhor lembrou dos 4 dogmas marianos, que a gente já dedicou o programa aqui em outras ocasiões, né? A Mãe de Deus, né? Virgem Maria Theotokos, e virgindade. A virgindade perpétua, o segundo, em terceiro lugar, Imaculada Conceição, sim. Em quarto, a Assunção de Maria. Sim. No que diz respeito à ternura, no que diz respeito a essa vida interior e nessa confiança total, eu pergunto para o senhor, em outra ocasião até entrou nesse assunto para a gente, mas rapidamente. É possível que um dia a Igreja venha proclamar novos dogmas relacionados à Nossa Senhora? Diácono Eric, parabéns por esta pergunta. Vou responder neste momento, em primeiro lugar, dizendo sim. Porque os estudos a respeito de Maria não terminaram e não vão terminar. Inclusive, há já um processo em andamento, até, digamos assim, nos ambientes mais altos, né, até do mesmo magistério da Igreja, para dar para Nossa Senhora mais um dogma, isto é, mais uma verdade de fé.
dando a Maria o título de medianeira de todas as graças. Certo. Isto é, que todas as graças sempre partem de Deus, mas através de Maria, que se torna como um canal para distribuir as graças aos seus filhos devotos e também aos pecadores. Né? É interessante, quando Nossa Senhora apareceu para Catarina Labouré Santa, na cidade de Paris, no 1830, entre aspas, estamos na França, também com São Luís, né? Abençoada a França, né? E Nossa Senhora apareceu com aquela imagem típica de Nossa Senhora das Graças, com as mãos abertas. Só que dos dedos de Nossa Senhora saía uma luz muito forte. A Santa Catarina Labouré perguntou para Nossa Senhora qual era o significado desta luz que saía, destes raios que saíam dos dedos, das mãos. Veja só a resposta de Maria. Esta luz simboliza a quantidade de graças que Deus me concede para eu doar aos devotos, mas que ninguém me pede. E até nos deixa sem comentário uma frase desta. Olha, Maria distribui as graças, não somente em Caná da Galileia teve a alegria de dizer aos garçons, fazei tudo o que ele vos disser, mas um sinal de Nossa Senhora medianeira das graças. Mas Maria, se um dia vai ser proclamada esta verdade de fé, é muito bem merecido este título, é mais uma oportunidade para aumentar a nossa devoção para com ela. Tem uma lógica cristocêntrica muito interessante, já que o primeiro dogma que não foi proclamado sobre Nossa Senhora, ainda no Concílio de Éfeso, na Igreja Antiga, no ano 431, se Nossa Senhora é mãe de Deus, é porque Cristo é Deus. E porque a pessoa humana da pessoa divina de Cristo não pode ser separada. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Sendo Jesus Deus, a Virgem Maria é mãe de Deus. Né? É obviamente que a Virgem Maria não é a mãe do Criador. Ela, no tempo e no espaço, gerou o Filho, que é eterno. Na plenitude dos tempos, a Virgem Maria concebeu e deu à luz ao Filho de Deus. Então, se Jesus é Deus, portanto, ela tem o título de Mãe de Deus. É um título cristocêntrico. Se algum dia a Igreja, de repente, vir a declarar essa verdade de fé, Maria, medianeira de todas as graças, também é cristocêntrica. Certo. Porque se Cristo é o Senhor e o autor de todas as graças, ela teve participação na geração desse Cristo. Tem uma lógica aí, né, Padre Guido? Perfeito. A gente aguarda uma discussão teológica, não fere, por exemplo, a história de salvação, as verdades de fé, os ensinamentos da Igreja. Um dia a Igreja pode proclamar. Talvez a nossa geração esteja aqui para ver ou não. Vamos saber o que o futuro nos reserva, né, Padre Guido? Exato. O importante é que cada um de nós alimente uma profunda devoção a Nossa Senhora. Porque, meus amigos, é a verdadeira mãe que recebeu diretamente de Jesus a tarefa de cuidar da humanidade e ela está colocando em prática esta ordem de Jesus, né? E digamos a verdade, quando nós nos entregamos aos cuidados dela, estamos no caminho certo. É verdade, Padre Guido. Bom, antes do intervalo ainda, queria que o senhor comentasse pelo menos a terceira. Sim. Né? Nós temos na sequência, então, dos 5 tópicos, o terceiro tópico significa que a verdadeira devoção, ela é santa. Santa, ok. A devoção santa significa que a alma deve fazer de tudo, a alma da pessoa, para evitar o pecado e imitar as virtudes de Maria, especialmente a sua obediência pronta e fiel. A partir do momento do nosso batismo, através da voz dos nossos pais e dos nossos padrinhos que interpretaram a nossa vontade, assumimos o compromisso de acreditar em Deus e de rejeitar as ocasiões que nos levam ao pecado e ao mal. Meus amigos, saibam todos que a santidade não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas. Certo. Por exemplo, alguém diz, padre, mas a maioria dos santos que nós conhecemos são padres e freiras, fundadores e fundadoras de congregações. É verdade. É verdade, mas o chamado para a santidade é universal. Qualquer que seja o estado da nossa vida, todos nós somos chamados a sermos santos. Por isso, com este título e com esta característica, com este tópico de devoção santa, o cristão começa a fazer uma comparação
entre a vida de Maria e a nossa vida pessoal. Claro que se cria uma grande distância, mas temos também qualidades para poder fazer com que essa distância seja uma distância que nos identifica como filhos amados de Maria, procurando imitar as virtudes dela. Meus amigos, é importante esta qualidade. Os santos olham para nós porque é o caminho que Deus quer. São Paulo chega até dizer, até o mesmo Jesus, a vontade divina é a vossa santificação. E nós temos tudo para alcançar este objetivo. Sendo a Virgem Maria a criatura que mais íntima foi de Deus, pois escolhida pelo Pai, gerou o Filho através da ação do Espírito Santo, tem muitas virtudes que nós devemos e precisamos imitar, né? A sua profunda humildade, como o Padre Guido disse, a sua fé viva, a grande obediência que ela teve a Deus, a contínua oração, né? Nossa Senhora é conhecida como onipotência suplicante, né? Um eterno momento de súplica diante de Deus, de acordo com os méritos que ela viveu diante de Deus, né? A sua infinita glória no céu por isso, a sua divina pureza, a ardente caridade e por aí vai.